Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs da doutrina espírita. Estamos aqui novamente para conversarmos um pouco sobre a doutrina espírita, dando continuidade no nosso livro, o Livro dos Espíritos. Allan Kardec codificou a doutrina espírita e fez o Livro dos Espíritos. O primeiro livro foi o Livro dos Espíritos. Depois vem o Evangelho segundo o Espiritismo, vem, se não me falha a memória, Livro dos Médiuns, Obra Póstuma, Céu e Inferno. Essas obras são tudo maravilhosas, lindas, esses livros. Então hoje nós vamos tentar estudar um pouco sobre a origem e natureza dos espíritos. Que definição se pode dar dos espíritos? Pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo, fora do mundo material. Eu tenho uma nota aqui. A palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente do universo. Isso foi a pergunta 76. Vem a pergunta 77. Os espíritos são seres distintos da divindade ou serão simples emanações ou porções dessa e por isso denominado Filho de Deus? Será que estou lendo direito? Estão entendendo então? Os espíritos são seres distintos da divindade ou serão simples emanações ou porções dessa e por isso denominados Filho de Deus? É uma pergunta, né? Tem a interrogação aqui. Aí vem a resposta. Meu Deus, são obra de Deus, exatamente qual a máquina é do homem que a fabrica. A máquina é obra do homem, não é o próprio homem. Sabes que quando faz alguma coisa bela, útil, o homem lhe chama sua filha, criação sua. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, pois que somos obra sua. Claro, somos filhos de Deus. Somos obra de Deus. Deus é nosso Pai. Vamos refletir essa pergunta aqui. É bastante interessante. Todas as perguntas são interessantes, né? Mas tem uma que nos toca profundamente. É o 78. Os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Boa pergunta. Oi, gostei da pergunta. Os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Se existíssemos como Deus de toda a eternidade, nós seríamos filhos de Deus, né? Mas vamos ver a resposta. Se não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, quando ao invés são criação sua e se acham submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, é incontestável. Quanto, porém, ao modo porque nos criou e em que momento fez, nada sabemos. Pode dizer que não tivemos princípio. Se quiseres com isso significar que, sendo eterno, Deus há de ter sempre criado ininterruptamente. Mas, quando e como cada um de nós foi feito, repito-te, nenhum o sabe. Aí é que está o mistério. Por que não sabemos a nossa origem? Porque nós não entenderíamos, somos inferior. Quando nós nos tornarmos espírito puro, iremos entender a lei de Deus mais detalhadamente. Então é por isso que nós não entendemos muitas coisas. Então o Espírito responde, isso é mistério. Por que é mistério? Porque não entendemos ainda.
não tenho palavra para expressar, para explicar a origem dos espíritos, da nossa origem. Porque Deus é o nosso Pai. Deus, ninguém fez Deus. É mistério. Mas Deus fez a gente, simples e ignorante. E não sabemos como foi Deus fez, porque não sabemos ainda, porque somos criança. Uma criança está no colégio, aprendeu o beabá, o ABC, beabá não, desculpa, o ABC, vai gradativamente subindo a escada. Não ensina logo uma conta de dividir a uma criança que vai aprender o ABC. Podemos não. Ele aprendeu o ABC, vai aprendendo outras coisas. Aí quando chegar na época vai aprender a conta de dividir e outros, a regra de 3 simples, e assim sucessivamente, até chegar no nível superior. É exatamente a nossa vida. Nós nascemos simples e ignorantes, sem saber nada. Então, gradativamente, nós vamos nos graduando cada vez mais a nossa vida, tendo conhecimento das coisas. E aí vamos subindo de degrau em degrau. É claro que com muitas encarnações a gente passa de um degrau para o outro. Por quê? Porque a gente não queremos evoluir. No momento que a gente pensa em evoluir, ai meu Deus, aí aprendemos rapidinho. Muito rapidinho mesmo. Então, foi a pergunta 7, 8, né? Uma pergunta até grande, essa pergunta é grande. 7, 9. Pois que há dois elementos gerais do universo. Há dois elementos gerais do universo, o elemento inteligente e o elemento material. Poder-se-ia dizer que os espíritos são formados de elementos inteligentes, como os corpos inertes são de elementos material. Evidentemente. Aí foi uma pergunta, desculpa eu ler rapidinho assim, vou ler pausadamente para entendermos a pergunta. Pois que há dois elementos gerais do universo, que é o elemento inteligente e o elemento material. Poder-se-á dizer que os espíritos são formados de elementos inteligentes, como os corpos inertes ou são de elemento material? Evidentemente. Concordou. Os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo por que essa formação se operou é questão desconhecida. Tem muito mistério, tem muitas coisas que não entendemos. Só vamos entendermos quando nos amadurecermos. Aí entenderemos muitas coisas. Um índio, nas aldeias deles, ele vai saber o que nós sabemos agora, que intelectualmente somos evoluídos mais do que o índio. Então ele está numa escala como nós estamos na nossa escala. Ele vai chegar no momento onde nós estamos. Quando chegar onde nós estamos, ele vai galgar mais coisas, mais conhecimento para nos distanciarmos da Terra. E aí por isso dizemos que a Terra é uma escola. Que se não aprendermos, vamos fazer a recuperação, vamos retornarmos, como estamos retornando várias vezes da Terra, para sanar nossas dívidas, conosco mesmo. É por isso que eu digo sempre que o Livro dos Espíritos é um livro muito espetacular. Tem 1.800 páginas, pergunta e resposta. Tira dúvida da gente tranquilo. Agora a pergunta 80. A criação dos espíritos é permanente ou se deu na origem dos tempos? Olha, tem coisas que a gente não sabemos mesmo. Não adianta alguém vir explicar, ele não vai entender coisa nenhuma. Porque somos imaturos. Dia chegará em que nós vamos entender muitas coisas. A criação dos espíritos é permanente ou só se deu na origem dos tempos?
Aquele diz, é permanente. Quer dizer, Deus jamais deixou de criar. Esse que está respondendo, esse espírito, é um espírito esclarecido, né? É um espírito esclarecido. Vai responder assim, desse jeito, claro que é evoluído esse espírito. É evoluído, quer dizer, na nossa relação, ele é mais esclarecido que nós, né? Foi a pergunta 80. É a pergunta 81. Coisa maravilha. Quando eu leio uma pergunta do livro do Espírito, me engrandeço. Me dá uma alegria imensa. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? É como a natureza. Se não entendemos as coisas da espiritualidade, vamos pensar na natureza. A natureza, a gente vê, não plantamos mato nenhum, o mato surge. Surge no momento, surge no mato. Daqui a pouco o mato é tão grande, é de corta pela raiz, mas quando vem uma chuva forte, leva um dia chovendo, no outro dia brota os matos todos. O mato surgiu assim espontaneamente, sem saber a origem dele. Então os espíritos se formam espontaneamente ou procedem um dos outros. Aí vem a resposta. Deus os cria, como a todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas, repito ainda uma vez, a origem dele é mistério. Mas, repito ainda uma vez, a origem dele é mistério. A origem de todos nós, isso é mistério. Não vamos entender da onde vimos, da onde viemos. Só sabemos uma coisa, nós temos nossa individualidade. Cada ser humano tem sua individualidade. E não se perde nunca. Nunca essa individualidade. Entra nessa, entra na outra encarnação, ele vai aprendendo os ensinamentos de Deus. Como eu disse, né, uma vez aí, que a consciência, a lei divina, a consciência de Deus está escrita na... Não, desculpa. A lei de Deus está escrita na consciência de cada um de nós. Quando nós vamos fazer alguma coisa, está errado. Se ninguém dizer a gente está errado, mas dizemos logo, está errado. E vamos fazer coisa boa, coisa certa. E é a consciência, a lei de Deus acusando, nos orientando, nos instruindo cada vez mais. A pergunta 82. Será certo dizer-se que os espíritos são imateriais? Que pergunta que Kardec faz do espírito. Será certo dizer-se que os espíritos são imateriais? Aí vem a resposta. Como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem deficiente? A nossa linguagem é muito deficiente, não podemos entender, expressar um adjetivo para expressar sobre o espírito que é imaterial ou não. A própria resposta, o espírito está dizendo: pode um cego de nascença definir a luz? A comparação que fez. Imaterial não é bem o termo. Incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser algumas coisas. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós outros, e tão etéreo que escapa inteiramente ao alcance de vossos sentidos. Então, como nós somos muito importantes na lei divina, isso tudo, essa resposta grande, foi baseado nessa pergunta. Será certo dizer-se que os espíritos são imateriais? Além de como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem deficiente? Nossa linguagem é deficiente. Como eu vou explicar que nossa linguagem é deficiente? Pode um cego de nascença definir a luz? Vamos pedir a ele um cego para definir a luz. Ele vai dizer, o cego de nascença, ele vai saber o que é a luz, de jeito nenhum.
Imaterial não é bem o termo. Incorpóreo seria mais exato, pois se deve compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser algumas coisas. É uma criação de Deus. Há de ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós outros. Então etéreo que escapa inteiramente ao alcance do vosso sentido. Então estamos aí vendo, né, que realmente os espíritos somos importantes. Dizemos que os espíritos são materiais porque a continuação da resposta. Dizemos que os espíritos são imateriais porque pela sua essência difere tudo o que a conhecemos sob o nome de matéria. Um povo de cegos careceria de termos para exprimir a luz e seus efeitos. O cego de nascenças se julga capaz de todas as percepções pelo ouvido, pelo olfato, pelo paladar e pelo tato. Não compreende as ideias que só lhe poderiam ser dadas pelo sentido que lhe falta. Nós outros somos verdadeiro cego com relação à essência dos seres sobre-humanos. Não os podemos definir, senão por meio de comparações sempre imperfeitas, ou por um esforço de imaginação. Deu para entender um pouco, né? Dá para entender, sim. Eu entendo de uma forma, você já entende de outra. E aí a evolução está nisso aí. Cada um aprendendo. É importante que aprenda a doutrina dos espíritos. Agora essa pergunta é bem sucinto. É bem interessante essa pergunta. Eu mesmo na minha dança, na época que eu era adolescente, fumava, bebia, curtia, pegava festa. Eu pensava muitas coisas da vida. Eu dizia, poxa meu Deus, ele vive. No momento vem a morte e pronto, acabou tudo. O que nós passamos aqui acabou e aí não tem outra vida não. Fazia perguntas para mim mesmo. E não tinha resposta. Só teve a resposta quando eu adentrei na doutrina espírita, na ânsia de saber o que eu perguntava. Despejei várias perguntas ao presidente do centro espírita. Ele deu risada, olhou para mim e veio, meu filho, leia esse livro, me deu o livro do espírito de presente. Eu quando li, devorei o modo de dizer, li o livro, deu 1.800 perguntas, rapidinho, não sei especificar quantos dias levei para ler esse livro, mas eu creio que foi rapidinho, a leitura foi rápida. E uma pergunta que eu fazia constante comigo mesmo antes de ler o livro, o Espírito, era essa pergunta: os espíritos têm fim? Os espíritos têm fim? Eu fazia pergunta assim: eu tenho fim? Vou morrer e não vou voltar mais? E aí apaga todas as minhas lembranças? As minhas recordações apagam? Aí vem essa pergunta que encaixou exatamente sobre as perguntas que eu fazia antes de ler esse bendito, esse maravilhoso livro dos Espíritos. O Espírito tem fim? Compreende-se que ser eterno ou o princípio de onde eles emanam, mas o que perguntamos é se sua individualidade tem um termo e se, em dado tempo mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina e volta à massa de onde saiu. Como sucede que os corpos materiais é difícil de conceber-se que uma coisa que teve começo possa não ter fim? É a pergunta sobre o nosso dia a dia, né? Sobre a ciência,
sobre a explicação do nosso dia a dia. Tudo tem começo, tem um fim. Se nós tivemos começo, teremos realmente um fim, né? Mas não é assim não, velho. Não é assim como se explica não. Tem coisas que nós não entendemos ainda, né? É isso que ele está tentando nos explicar. O filho não compreende tudo que a seu pai é compreensível. Tem coisa que o nosso pai explica a gente, criança, e aí não entendemos. Entendemos? Não. Porque nós estamos ainda na fase da evolução, para entender coisas que nosso pai entende. O filho não compreende tudo que o seu pai é compreensível, nem o ignorante, tudo que o sábio aprende. Dizendo que a existência dos espíritos não tem fim. Categórico, o espírito respondeu. Dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo que podemos por agora dizer. Interessante, é? Lindo. Dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. Só essa resposta me preencheu muito. Na época eu estava com medo de morrer, me apagar totalmente, não lembrar mais nada. Quando vem essa resposta, dizendo que a existência do espírito não tem fim. É tudo que podemos por agora dizer. Eu fiquei mais feliz. Entendeu? Entendeu eu? Entendeu vocês? Se não entendeu, paciência. Vamos caminhar, vamos encarnar várias vezes para entender o princípio de tudo isso de nossa vida. Porque o espiritismo é uma fé, é uma religião que tem fé raciocinada. Diz por que estamos aqui. Não é uma fé leiga, não. Entra na doutrina sem saber por que estamos entrando. Não, a doutrina espírita ensina muitas coisas raciocinada, com raciocínio, e não deixa ninguém ficar sem entender nada. É explicativo. Então agora vamos fazer nossa prece habitual, nossa prece Pai Nosso. Tem uma prece muito bonita, é prece de Caritas. Eu sei, tem hora que eu me atrapalho. Então eu tenho medo de expressar aqui e não dizer tudo. A prece de Caritas. Deus nosso Pai, que tem de poder e bondade, dá a luz a quem procura a verdade, põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dá viajou a estrela guia, ao filho da consolação, ao doente o repouso. Pai, dá ao culpado arrependimento, à criança ao guia, ao órfão, Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, meu Deus, para aquele que vos não conhece, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramar por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai de beber a fonte fecunda e infinita. Todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós. Como um grito de reconhecimento e amor, como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dá a força de dar o progresso a fim de subirmos até vós. Dá na caridade pura, dá na fé e a razão. Dá na simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde efetuar o vosso iluminado Espírito. Pai, Senhor, que está no céu, santificado seja o vosso santíssimo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cairmos em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, que são o teu reino e o poder e a glória para sempre.
Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado aos Espíritos bons de luz que nos orienta, que nos esclarece. Dai-nos luz para que nós possamos enxergar o nosso caminho do bem e do mal. Separar o joio do trigo. Enfim, vivemos felizes. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos. Que nos dê a paz, a tua paz. Eu li praticar na ligeireza, na correria, com medo de errar. Não pode errar, não. Por favor, encarecidamente, inscreva-se no meu canal e dê um like para que nós possamos fazer essa mini palestra cada dia mais dias. E fique com Deus. Boa noite para todos nós, agora e sempre.